volta recebendo o Dr. João Borzino, sexólogo, que vai conversar conosco sobre infertilidade. Doutor, bom dia. Já quero te fazer uma pergunta. Eu vi que a cada 10 casais, 2 têm problemas para engravidar? Exatamente. Nós estamos com estatística grande. Bom dia a todos, bom dia meninas. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. É um número alto. Eu também achei alto, por isso que eu estou te perguntando. Porque dá 20%, né? 20%. Você pega aí 10 casais, 2 têm dificuldade. E por que acontece isso, doutor? É a Então, alimentação, é a rotina do jeito que a pessoa vive, o estresse? Quais são os fatores Eu principais? acredito, porque assim, Dani, eu acredito muito que essa coisa da rotina do dia a dia e a ansiedade acaba atrapalhando muito. Porque a gente tem assim, em torno de 30% são causas masculinas, em torno de 30% causas femininas, em torno de 30%, já deu 90%, né? Isso. Causa dos dois juntos, né? E 10% causa desconhecida, né? Só que a gente pega aquele famoso exemplo de que casal infértil que fica tentando engravidar, faz tratamento, às vezes não consegue, na maioria das vezes o tratamento é bem sucedido, mas assim, às vezes não consegue, sei lá, fazer uma fertilização in vitro e ter um filho, vamos dizer assim, de proveta, tem esse primeiro filho, na sequência, engravida. Tem Ou muito seja, isso, né, doutor? Muito. Ou então adota, por exemplo. Vai lá, adota, fala assim, quer saber? Não vou. O casal opta. Não vamos fazer inseminação nem nada. Tem tanta criança aí, vamos adotar. Chega lá, adota, na sequência, engravida. É que acho que a criança traz tanta alegria para casa, a casa começa a ficar tão viva, tem uma vivacidade tão grande, que acaba, acho que o casal relaxando, né? Não é? Isso. Relaxa porque já tem o filho, né? Já exatamente. Adotou, tal, e relaxa, aí engravida. Isso acontece demais. Então isso é para mostrar a influência do emocional na história, né? Que é aquela velha história, né? Quando você quer muito alguma coisa... Você mesmo cria dificuldade para conseguir. Porque quando você tem muito medo de não acontecer, né? É por isso que a gente não ganha na loto, na cena, né? Porque se tivesse medo, ganhava. Doutor, meu Deus... O que foi? O que eu ia falar. Escapou? Então eu falo aqui. Então pode falar. Não, eu quero falar em relação à infertilidade masculina e feminina. A infertilidade feminina é muito mais evidente do que o homem ou não? Ou isso... Como que é? Assim, é um pouquinho diferente, né? A gente, a feminina, a gente identifica... A do homem a gente identifica com mais facilidade. Por quê? Porque o homem geralmente tem problema com o espermatozoide. Um espermograma simples, alguma coisa do tipo assim, já pode mostrar pra gente que tem problema com o número de espermatozoide, né? O número de espermatozoides. E não basta, e não é só o número. Isso não se eles estão se mexendo direitinho. Então, isso não tem nada a ver com a idade da pessoa, ou não? Hoje a gente sabe que tem. Tem? Hoje a gente sabe. Porque tinha aquela história, né? Que a gente sabe que a mulher produz óvulos até uma certa idade, até a menopausa, né? Não é isso que é conhecido que acho que geral. até os 35 anos a mulher tem uma quantidade de fertilidade muito mais do que depois passando aos 30, dos 35 que assim, Dani, começa a cair mais, na verdade, isso? Assim, a diferença é que assim, isso é bom a gente explicar para ficar o pessoal, porque as mulheres têm aquele reloginho, né? Chega nos 35, já tá tudo gritando para ter filho, porque bate o relógio, né? Fica tudo desesperada, né? Aí arruma um pai fácil, né? Arruma logo, o pai é só personagem. Mas assim, o mais importante é que assim, o homem, ele produz lá no testículo dele, tá sempre dividindo célula e produzindo espermatozoide. A mulher já nasce com o número de óvulos. Dentro do útero, quando gera os ovários, já tem o número de óvulos que ela vai ter para o resto da vida. Ela só vai perdendo isso, né? Cada ciclo menstrual representa ovular uma vez, né? Então ela matura um daqueles óvulos. Então o que acontece? A mulher já nasce com aquilo. Quando ela está com 35 anos, esses óvulos estão lá desde sempre. Então eles podem ficar defeituosos, não maturar direito. E aí tem maior risco, a partir dos 35 anos, o risco é exponencial para a síndrome de Down, por exemplo. Entendi. Né? Então vai aumentando. Né? Mas hoje em dia, nós temos aí mulheres sendo filhos com 40, 42 anos. É assistido, a gente vai atrás. Parte normal, inclusive, Faz parte normal, não. Totalmente possível. Só tem maiores riscos de ter uma gravidez mais complicada, ter diabetes na gestação, ter
pressão alta na gestação, ter perda desse bebê antes, etc e tal. Porém, hoje em dia acompanha e vai muito do que a mulher sente, assim. Quanto mais quer, a gente sabe que, assim, tem aquelas, assim, passa uma gravidez super joia porque quer muito. É um filho muito desejado, aí vai embora, tem que ser Nós tivemos aqui mesmo. no programa algumas gravidinhas mais velhas falando sobre isso, de 44, 45 anos, e falando desses cuidados e tal, mas o desejo de ter era maior mesmo. Não tem problema nenhum. Os médicos hoje também não desaconselham se tiver um acompanhamento legal, né, doutor? Assim, a gente acompanha, fala-se sobre os riscos, né? Lógico, mas apoio total para essas mães que querem, passando os 35 anos, querem ter filhos, etc e tal. Doctor, lembrei da minha pergunta. Lembrou? Eu olhei para a tua cara, ela ficou assim, falei, será que a Keila teve um AVC? Ela tá ficando parada. Credo, doutor, bate na madeira. Na minha cabeça e bate na madeira mesmo. Bate já, que horror. É que isso é brincadeira de médico. É brincadeira de médico, é assim. Não, porque eu tava com a pergunta na cabeça, você começou a falar e respondeu a da Dani e eu tinha esquecido. Manda pau. Por que em alguns casos, os casais, eu já vi muito isso, nenhum tratamento dá jeito, não consegue engravidar de jeito nenhum, porque a gente vê, tem tudo que é tipo de tratamento hoje. Tudo que é tipo de inseminação, de in vitro, sei lá como. E tem tanta opção, por que tem gente que não consegue de jeito nenhum? Assim, conseguir, porque assim, a gente vai complicando, assim, os métodos para conseguir a gravidez vão subindo de patamar, vão ficando cada vez mais. A gente começa do simples e vai até a fertilização in vitro. Até pegar o espermatozoide e injetar ele dentro do óvulo, né? Então, depende do problema do casal. Então, tem problema que não tem jeito mesmo? Tem problema, por exemplo... fertilização in vitro, como você falou, de injetar? Isso, tem assim, o máximo que pode chegar a isso, é ter que chegar e lá, pegar um óvulo na mulher mesmo, por um procedimento cirúrgico, pegar esse óvulo lá, pegar o espermatozoide dentro do testículo, que às vezes é necessário isso, porque às vezes tem muito pouco espermatozoide e não sai direito o espermatozoide por causa de defeitos congênitos do homem, e ter que pegar e juntar os dois. Esse é o mais... Porque às vezes ele tá ali, tá aqui, mas cada um fica no seu cantinho. Isso. E aí o negócio não vai, nem com imã não vai o negócio. Tem que empurrar mesmo. Tem que pegar o bichinho aqui, o bichinho aqui. E o mais interessante, às vezes tem mulheres que têm anticorpo contra o espermatozoide. Jura? Existe problema de gravidez assim. Ah, é? Coisa Doutor, por exemplo, se uma mulher tá fértil, de repente ela tá ali e tal, não necessariamente ela é engravida ou não? De repente, é o problema do espermatozoide, por exemplo, se ela não engravida? Como assim? Peraí, ela tá fértil, ela ovulou. Ovulou, isso. Tá. Ela não toma remédio, mas não toma remédio. Ela estaria prontinha para fecundar, Exatamente. Né? Então, esse espermatozoide pode não estar chegando lá. Ah, é? Então, ela, vamos supor que ela não tem problema nenhum. Só que o marido dela tem uma quantidade de espermatozoides meia baixa. boca. A gente precisa de no mínimo 20 milhões para brigar ali. Então, você vê, a coisa já é a corrida da vida, né? Quer dizer, 20 milhões de girininhos nadando. Só que não é só isso, não é só o número. Esse girininho, que é o espermatozoide, ele tem que seguir em linha reta. Uhum. Não pode desviar, fazer uma curva? Então, tem uns meio loucos que começam a fazer curva. Então, sou meio retardadinho, né? Começa a fazer curva e não sabe muito bem o caminho, né? Entendi. Então, a gente mede, a gente tem várias Mas várias não formas necessariamente, às vezes, um que é o mais ligeiro, o que está indo na frente, quer dizer, o mais ligeiro não, não, tá certo, o mais ligeiro. Que ficam ali, às vezes, quer dizer, não que o primeiro que chega, às vezes, não consiga fecundar, porque às vezes, não sei, vê se eu tô louca, que às vezes fica ali tudo na voltinha ali, né, da membrana do ovo, isso, exatamente, da membrana do óvulo. Aí isso. Tenta ficar furando e Isso de mesmo. repente vem um atrasadinho e vai, puf, e entra, não é? Porque às vezes um abre o espaço pro outro também, não é? Hoje a gente já sabe que os espermatozoides se comportam como uma comunidade. Jura? Como Tudo seria amigo. essa comunidade? Sim, como uma comunidade assim, por exemplo, formiga. Deixa eu dessa vez, sei lá. Então, aposta corrida, né? Um pede pro outro, né? Manda passe, lance. Na verdade é mais ou menos isso, eles funcionam como comunidade de formiga, de abelha, esse tipo de coisa, né? Que um tem uma função, o outro tem outra, né? Então a gente sabe que tem os espermatozoides que abrem caminho para os outros. É que nem um jogo, por exemplo, de vôlei. Um levanta, outro... Isso, abrem caminho para os outros e chegam. E geralmente chegam 3, 4 ali e ficam um só que entra para dentro do... Doutor, tem do uma óvulo pergunta mesmo, aqui da internet. Tenho 35 anos, é a Marlene, tenho 35 anos e já fiz vários tratamentos, não consigo engravidar. Devo dar uma pausa?
Marlene, se você já fez todos os tratamentos, já está feito o diagnóstico e você está cansada, né? Porque cansa, né? Cansa, além de custar caro, né? Em torno de 15, 20 mil reais cada tentativa, né? Que a gente sabe aí nas clínicas de fertilidade. Então, se você está cansada, eu te aconselho que dê um tempinho sim e que você procure um aconselhamento emocional. A gente esquece muito, né? A gente fala muito da parte biológica, do funcionamento orgânico, etc, etc e tal, e esquece que essas mulheres precisam de um acompanhamento psicológico. Precisam de alguém, né? Tem que ser uma equipe multidisciplinar. Ela precisa do ginecologista que lida com a parte de reprodução e precisa também de um apoio emocional, né? Entendi. Quem sabe com esse apoio emocional não vai engravidar de uma maneira muito mais legal. Fácil, né? Muito mais fácil. E o que é endometriose? Então, legal. A endometriose é uma das causas de infertilidade. Então, a gente sabe que, por exemplo, assim, vamos dar uma explicação aqui sobre o que é endométrio. O que é o endométrio? Não tem o útero. Útero? Sim. Vamos imaginar o útero. Útero, tô Vamos imaginar o útero que nem um mamão. Certo. Mamão cortado. Certo. O que a gente come do mamão? Não é aquela carninha do mamão? Certo. E não fica a casca do mamão, aquela lisinha? Então, o endométrio seria essa carninha do mamão, que reveste para fazer o ninho onde o óvulo fecundado vai chegar aí, implantar e fazer a placenta. Certo? Então, assim, todo mês a mulher faz esse ninho, que é o endométrio. E na menstruação ela descama e perde. Então, ela está sempre trocando para poder ter uma nova gestação. O que é endometriose? É quando esse ninho não está só no útero. Ele começa a sair, se expandir para dentro das tubas uterinas, né, que é as trompas, que o pessoal agora chamava de trompas. Das trompas eles podem recobrir o ovário, né, e fazer implante por toda a barriga, né. A medicina ainda desconhece a causa disso, por que esse endométrio começa a andar, se espalhar. Porque assim, quando ele tampa, por exemplo, as trompas, a mulher ovula, só que o óvulo não consegue nem entrar às vezes para chegar no útero. Ou então fica parado lá na trompa, né? Não consegue. Se esse endométrio fica por sobre o ovário, a mulher ovula, só que também não consegue, o óvulo não consegue ser libertado, porque tem como se fosse uma capa. Entendi. Mas a mulher consegue perceber isso, por exemplo, ela está planejando uma gravidez, ela consegue, uma ginecologista, não sei, uma médica, consegue constatar isso antes de uma gravidez para fazer um tratamento ou ver outro método? Geralmente a endometriose, ela não é assim, não é uma coisa que descobre sem querer, assim, sabe? Por exemplo, não consegue engravidar, daí vai lá sei ver lá, que no tem exame de rotina, assim, consegue detectar? Não, mas geralmente tem sintoma. Ah, tem sintomas. Tem muito sintoma. Quais são os sintomas? Dá muita dor abdominal. Ah, certo. Né? Às vezes cólicas muito violentas, né? E principalmente muita dor abdominal.